Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, crianças! A gente vai tentar explicar hoje o sentido da segunda lembrancinha que vocês receberam da mãe de vocês. Dentro da lembrancinha tinha 3 coisas. O primeiro era os bombons e tinha um papel e um brinquedo. No papel tem o nome de vocês e quando vocês abrem encontram um desenho assim. Então tem a mão e tem escrito Pai. Tem um desenho de Jesus, está escrito Filho, tem um passarinho que está escrito Espírito Santo e as crianças falamos, nós os amamos acima de todas as coisas. Porque a nossa felicidade, ela se encontra em amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus por primeiro, mais que tudo. E no brinquedo tem também um desenho de Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então a gente vai tentar entender o que é isso. Como assim, Ariane? Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo? Não estou entendendo nada. Bem, a gente falou um pouco sobre quem era o Espírito Santo na semana passada, lembra? Que ele era um espírito de amor e que ele vivia dentro do nosso coração e nos ajudava a fazer coisas boas. Então a gente falou também um pouquinho sobre quem era Jesus e a gente vai falar um pouco depois mais. E hoje a gente vai tentar falar mais de quem é Deus Pai. Como eu sei que nem todas as crianças ainda sabem, então eu vou falar bem do início. Deus Pai foi quem existiu desde sempre. Deus Pai existiu. Ninguém criou ele. Deus sempre existiu. Simplesmente. E quando Deus existiu, ele começou a criar todas as coisas. Deus Pai é conhecido como Deus Criador. Ele criou tudo. Criou o céu, criou a terra, o mar, o gelo, o fogo, criou os animais, o nosso cachorrinho de estimação, o nosso gato. Ele criou tudo. E criou a chuva. E depois que ele criou todas as coisas, todos os animais, todas as árvores, os frutos, ele viu que tudo isso era muito bom. E ele viu assim, nossa, eu criei tudo isso, mas alguém precisa aproveitar tudo isso. Eu vou dar isso para alguém. E aí ele nos criou, nós humanos, a nossa imagem, a sua imagem e semelhança. Aqui, no primeiro livro da Bíblia, bem lá no inicinho, tem um livro chamado Gênesis. E lá ele fala assim, no princípio, ou seja, quando começou tudo, ele fala que Deus criou o céu e a terra. E a terra estava sem forma, e as trevas cobriam tudo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, no início já existia Deus, Pai, e Deus Espírito. Ele falou que o Espírito pairava sobre as águas. E o Filho também já existia. Então, já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo desde o princípio. Eles sempre existiram. Então aqui conta a história de como que Deus criou a terra. E depois que ele criou a terra, ele falou, façamos nós, ou seja, ele não estava sozinho. Ele estava com outras 2 pessoas. Ele estava com Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele falou, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e sobre toda a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e os abençoou. Então Deus criou tudo e depois criou nós para que nós tomássemos conta de tudo. Então Deus Pai é o Deus Criador que criou tudo e todos nós, por amor. E aí o que acontece? Muita gente achava, toda a Bíblia, até aqui mais ou menos, quase toda a Bíblia, é o Antigo Testamento que a gente chama, a gente vai aprender isso depois. Mas até aqui a gente achava que só existia Deus Pai, Deus que criou. E aqui quando aparece Jesus ele fala que na verdade eles são 3. Ele mesmo se revelou isso. Ele falou, eu existo, e ele falou que tinha o Pai, e ele falou que ia enviar o Espírito Santo. E ele falou que eles eram um. Tem uma passagem da Bíblia que mostra que eles eram um, é quando Jesus vai ser batizado. Que aí ele entra lá num rio para ser batizado, e aí, de repente, eu até salvei aqui, qual era a parte? Falava assim, quando todo o povo ia sendo batizado, Jesus também foi. E estando ele lá a orar, o céu se abriu. Então, Jesus estava lá dentro do rio
Daí de repente as nuvens se abriram e veio uma grande luz do céu. E ele falou, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então, o Espírito Santo a gente não consegue ver. É tipo o vento, a gente não vê, mas a gente sente. E o Espírito Santo, ele pode aparecer também de uma forma que a gente conseguia ver. Então, naquele momento lá que Jesus estava sendo batizado, ele apareceu em uma forma que a gente conseguia ver, que foi na forma de um pombinho. E ele desceu do céu no meio daquela luz. E aí fala aqui: desceu do céu como uma pomba, e veio do céu uma voz, que todo mundo escutou: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho a minha afeição. Então, nesse momento ali que Jesus estava sendo batizado no rio, desceu o Espírito Santo e a voz de Deus Pai falou: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho toda a minha afeição. Então ali a gente conseguia entender, nossa, são 3 pessoas. Mas o que tem a ver, Ariane? Como é que é 3 pessoas e o que tem a ver isso com Deus? Eles são um só Deus. A Santíssima Trindade é essa verdade de fé que a gente acredita. Não tem como entender, sabe? Porque é um mistério muito grande, não tem como caber. A nossa cabeça é limitada, sabe? Ela tem um tamanho e o nosso cérebro, ele tem até uma capacidade que ele consegue entender. Mas o mistério de fé, ele extrapola, ele é tão grande que não cabe na nossa cabeça. Mas a gente consegue entender um pouquinho disso. Deus nos dá essa graça. Então, aqui, vocês sabem que figura é essa? É um triângulo, né? Daí um triângulo, ele tem os 3 lados, um triângulo, esse triângulo aqui que eu desenhei, ele tem os 3 lados iguais. Então, é basicamente assim que é a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nenhum deles é maior do que o outro, porque os 3 são Deus. E eles são a mesma pessoa. Aí você fica assim, meu Deus, Ariane, mas como é que são 3 pessoas e como é que é um só? São 3, é 3, não um. Pois é isso que é um mistério, que é tão grande que não cabe na nossa cabeça, mas eu posso tentar explicar um pouquinho pra vocês. Então tá. O primeiro é Deus Pai, que criou todas as coisas. O segundo é Deus Filho, que veio para nos ensinar o quanto Deus nos amava. E o terceiro é Deus Espírito Santo, que ele veio para nos ensinar todas as coisas e nos mostrar que Deus realmente nos fazer sentir-nos amados. Veio para nos ensinar todas as coisas e guiar no caminho do bem e do céu. Posso tentar explicar um pouquinho de como que se deu isso. Bem, os 3 são um só, mas ao mesmo tempo vocês lembram que eu falei que um criou, o outro veio nos ensinar e nos veio dar a vida, veio nos redimir, e o outro vem nos ensinar, certo? Vocês já viram uma pasta de dente? Espera aí que eu vou pegar a pasta de dente. Tá, eu vou ter que mostrar a pasta de dente aqui, porque a daqui de casa tá acabando. Então tá, tem algumas pastas de dente que elas têm triplação, não é fazendo propaganda nem nada. Mas quando a gente abre elas e vai colocar na nossa escova, ela tem 3 cores, uma branca, uma azul, uma verde, ou às vezes muda a cor. Quando ela tem 3 cores, uma parte às vezes serve para tirar as cáries, a outra serve para deixar o dente branquinho, a outra serve para limpar o dente, os resíduos e tal. Então, tipo, cada uma delas tem uma função. Só que ao mesmo tempo, quando elas se juntam, formam uma coisa só, que é a pasta de dente, entendeu? Mais ou menos assim. Deus Pai tem uma função, entre aspas, ele nos criou. Deus Filho nos redimiu e nos salvou. E o Espírito Santo é quem nos ensina tudo e ensina a amar. Então é isso, elas são 3 pessoas, assim como o triângulo tem o mesmo tamanho, nenhum é maior do que o outro, e são uma só pessoa. São uma só pessoa que é Deus. São só funções diferentes, mas é a mesma creme dental, entendeu? É mais ou menos assim. E a gente só sabe disso porque Jesus mesmo nos mostrou. Foi Ele que nos revelou isso, por amor. Ele quis nos falar. Porque antes disso a gente não sabia que era desse jeito.
tentar explicar como que surgiu a Santíssima Trindade. Se vocês não entenderem isso agora, não tem problema, mas eu vou tentar explicar mesmo assim. Deus Pai, Deus sempre existiu, né? E aí, sabe quando você pensa em alguma coisa? Por exemplo, agora eu vou falar. Vou fechar os olhos, digamos que vou pegar outra pessoa, Ana Laura. Vocês vão conhecer a Ana Laura depois. E aí a Ana Laura pegou e foi pensar. Ana Laura, pensa em você mesma. Daí a Ana Laura pensou, tá, eu tô me imaginando aqui na minha cabeça. Foi assim que Deus fez. Deus, como sempre existiu, ele pensou em si. Deus pensou em si mesmo. Só que Deus é tão perfeito, que esse pensamento de Deus é tão perfeito que ele é um ser também. E esse pensamento que Deus pensou é tão perfeito que criou, que é um ser. E esse ser é o Filho. Então Deus pensou em si. Esse pensamento de Deus é o Filho. E Deus amou o Filho, assim como a Ana Laura amou o pensamento dela. Só que como a Ana Laura é só uma criança e ela não é Deus, a Ana Laura vai pensar e o pensamento dela vai ficar aqui, na cabeça dela. Só que Deus pensou e criou o Filho, gerou o Filho. Não criou, ele gerou o Filho no pensamento. E Deus amou o Filho, e o Filho amou o Pai. E eles amavam um ao outro. E esse movimento de amor é o Espírito Santo. Então, tipo, os três sempre existiram. É a mesma pessoa, é Deus. O Deus que gerou o Filho que foi gerado e que amou o Pai, e o Espírito Santo, que é esse movimento de amor. Então, os três se mantêm assim, são um movimento de amor. É um mistério muito grande para nossa cachola, mas é basicamente isso. E aí, onde é que entra o Sniper? Deus Pai é uma pessoa da Santíssima Trindade. Deus Filho é outra pessoa da Santíssima Trindade. Deus Espírito Santo é outra pessoa da Santíssima Trindade. Mas o que une eles são uma só pessoa, porque como eles se amam, é um movimento de amor. E nesse movimento de amor, a gente não consegue distinguir. É um só Deus. E é basicamente isso. Então, quando vocês olharem para o Sniper e forem fazer assim, esse movimento de amor é isso que torna eles um só. Eles são um só Deus. São um só Deus. 3 pessoas em um só Deus. E essa é a festa que a gente vai celebrar amanhã na igreja. A festa da Santíssima Trindade. E aí fica o Sniper para vocês brincarem e o desenho para vocês pintarem e entenderem um pouco mais. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só Deus, que nos criou por amor e para o amor. Acho que é isso. Fiquem com Deus, crianças. Até semana que vem. Beijo. Deus abençoe.